Sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão me assistindo pelo TikTok, pelo YouTube ou pelo Instagram. É um prazer estar falando aqui com vocês todas. Sejam todas muito bem-vindas. No nosso direto de hoje a gente vai falar sobre depressão na terceira idade. Antes de mais, quero me apresentar. Eu sou a Regiane Cunha, sou terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade, e é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, trazendo esse conteúdo nesse quadro que se chama Depressão e Ansiedade na Prática, né? Você sente depressão? Já coloca aí se você está passando por um processo de depressão, há quanto tempo que você está vivenciando a depressão, o que tem acontecido na sua história, né? Que tem feito com que você permaneça em depressão. Mas lembrando que hoje eu vou estar falando sobre depressão, mas eu vou estar falando da depressão na terceira idade. O porquê que acontece tanto a depressão na terceira idade, quais os 3 principais motivos da depressão acontecer quando a gente entra num processo de terceira idade, e como que a gente consegue encontrar um caminho que seja mais eficaz quando a gente está falando da terceira idade em si, passando por a depressão, né? O que a gente vai falar sobre a depressão na terceira idade? É cada vez mais comum e crescente o número das pessoas que têm contraído depressão nessa faixa etária, ou seja, quando a gente começa a entrar num processo de aposentadoria. E se a gente for pensar na correlação da depressão nessa fase, a gente vai também conseguir linkar com alguns escudos protetores. Para quem não sabe, a minha forma de atuar dentro da depressão e da ansiedade é uma forma natural, uma forma que encontrou um caminho que traz muitos resultados, né? Agindo na origem da situação e não só simplesmente pensando nos sintomas. Então, hoje o que eu vou estar falando aqui está ancorado também sobre esse ponto de vista, está ancorado na questão da gente estar falando da depressão e da depressão, qual é o ponto de origem que começa a depressão. E a partir disso que a gente vai entender um pouquinho do conceito da terceira idade. Então, antes de começar a falar sobre o que fez com que essa mulher entrasse na depressão, vamos tentar recordar qual é o processo natural das coisas que fez com que ela chegasse até os seus 65 anos. Normalmente, uma mulher que está entrando num processo de aposentadoria, ela está saindo de um conceito de utilidade para ela, né? Até ali, ela trabalhou, ela contribuiu nas despesas da casa, às vezes até sustentou a casa sozinha, ela teve sempre apoiando e ajudando a sua família, trazendo dinheiro para o lar, fazendo muitas coisas, acordava cedo, o despertador tocava para ela às 6 da manhã, ela já acordava, ia lá, fazia o pequeno almoço, às vezes para a casa toda, saía já se preocupando com pegar o transporte público ou pegar o seu carro e ir até o seu ambiente de trabalho, ia para o seu ambiente de trabalho, passava o dia todo resolvendo as suas situações laborais, né? E sempre fazendo coisas, muito na atividade. Depois disso, ela chega à sua casa no fim do seu dia e continua fazendo. Vai ver como estão os filhos ou como estão os netos, dependendo da idade dela, né? Vai cuidar e assegurar do bem-estar da família e depois, então, tratar do jantar e vai terminar de passar a roupa que ficou por passar, arrumar alguma coisa e preparar tudo para o dia a seguir. É uma rotina que ela tem vários afazeres durante o dia. E esses próprios afazeres faz com que ela vá permanecendo sempre ocupada, sem muito tempo para pensar em outros assuntos. Só que quando a gente chega na fase dos 55 anos, mais ou menos, a gente começa a se preocupar com a nossa terceira idade, que está cada vez mais próximo. A gente começa a perceber que algumas questões da nossa vida, do nosso corpo, já não estão com as mesmas respostas físicas que nós tínhamos antes. A nossa cognição já não é a mesma. Às vezes a gente já vai começar a sentir alguns efeitos colaterais de algumas coisas que nós temos no nosso corpo, algumas doenças, algumas situações que nós passamos, um joelho que já não está tão bom quanto antes, uma perna, um pé que já está mais delicado. E tudo isso começa a acontecer num processo muito rápido e acelerado. E essa mulher começa a ver, ao mesmo tempo que ela vai perdendo a utilidade, digamos assim, ela começa a perceber que existe um monte de outras pessoas que estavam dentro do seio familiar dela, que começam a se ausentar, a sair de casa. E ela passa por uma coisa que a gente chama da síndrome do ninho vazio. Ou seja, ela se vê sozinha dentro de casa, cuidando das suas tarefas, mas sem a presença daquelas pessoas que ela sempre teve. O filho começa a ter um relacionamento mais sério, casa, sai de casa, e agora aquele relacionamento com o marido que ela tinha, que até tinha algum tipo de diálogo por conta do filho, começa a ficar mais distanciado,
e ela começa a se ver sozinha pela primeira vez. Essa mulher, de repente, vê que a fase dela trabalhar está se aproximando do fim. E isso é um quadro extremamente comum, mas extremamente duro. Porque essa mulher não está preparada para toda essa mudança radical, que é parar de ter o seu próprio sustento, deixar de fazer as suas próprias coisas. E antes mesmo que essas coisas aconteçam, isso se torna uma preocupação para ela. E os últimos anos, antes dela aposentar, ela começa a ver os seus filhos e a sua família a tomar decisões e a banalizar decisões que ela tenha, numa forma de proteger. Os filhos talvez façam isso para proteger, mas acabam fazendo com que essa mãe se sinta ainda mais inútil. Porque ela diz, mas por que eu não posso escolher fazer as minhas próprias coisas do meu próprio jeito? E agora, de repente, parece que aquele olhar e aquele cuidado que ela tinha em casa se inverte. Então, um dos grandes processos que levam uma mulher a desenvolver a depressão na terceira idade é esse fato de ter passado a vida inteira cuidando do outro, em vez de ter cuidado de si. A vida inteira dando, fazendo pelo outro, fazendo sempre mais, apoiando o outro, tirando a própria roupa para ajudar o filho, os parentes, e ficou nessa dádiva, e quando ela se sente extremamente vazia, que é no momento em que ela deixa de trabalhar, que ela está em casa mais tempo, ela não recebe aquela visita dos filhos que ela queria. Ela não tem a presença das pessoas que ela mais gostava. E isso começa a doer muito dentro dela. E isso passa a ser um trauma acumulativo, conviver com a desvalorização. O que isso vai acarretar na depressão da terceira idade? Quando a gente pensa na desvalorização como um dos escudos, uma das formas de manifestação, né, do trauma, o trauma, quando ele acontece, ele faz com que você registre aquele momento como um momento muito importante e que você não quer mais passar, e por isso, quando você vê uma aproximação daquele evento, você volta a entrar na vala da depressão ou ter uma crise de ansiedade. Naquele momento, você começa a olhar para isso e pensa assim, mais uma vez, ninguém se preocupou comigo. Mais uma vez, as pessoas parecem que eu só tive importância na vida das pessoas enquanto eu ajudava, enquanto eu apoiava, enquanto eu estava ali, enquanto eu era prestativa, enquanto eu era útil. E essa mulher começa a sentir isso dentro dela. E isso começa a doer muito. Isso traz uma dor absurda. Quando você percebe que as pessoas estão ligadas para você, estão ligadas com você pela sua utilidade. E não pela sua qualidade, pela sua pessoa. E às vezes isso não vem porque as pessoas à sua volta realmente estão fazendo isso. Às vezes vem desse conceito, desse escudo da desvalorização que foi desbloqueado em eventos traumáticos que você vivenciou, de pessoas que te desvalorizaram, relacionamentos abusivos, pais que comparavam você ou que sempre te jogavam para baixo, os primeiros relacionamentos que você teve que não correram bem, e isso tudo vai desencadeando essa forma de se olhar